A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Bem-vindos? Não. Bem-vindo não. Essa é a minha deixa, meu querido. Você tá se enganando, você tá errado. Então sou eu, né? A paz do Senhor, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast e eu tô sentindo falta de alguém. Produção, cadê o nosso apresentador? Tá atrasado, homem? Vamos? Não estou atrasado. O Amado esqueceu só de avisar uma coisa, que é o nosso primeiro ano. Ele esqueceu. Mas tá tudo certo, tá valendo. Mas tá valendo. E hoje a gente também gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento em primeiro lugar a Deus, né, que tem nos abençoado até aqui. E aos nossos colaboradores, os aqui presentes, os que estão na rede virtual, digamos assim, né? E roda a vinheta. Bom, vamos dar início à leitura, né? A primeira parte da leitura vai ser Cantares, que essa eu vou fazer, certo? Que é Cantares 2, do 10 ao 13, e depois pulo lá para o 8, versículo 7, verso 7. Depois eu explico isso. Aí depois vai para Eclesiastes 3, do 1 ao 8, com Alisson, e Provérbios 1, do 5 ao 8, e 6, do 16 ao 19 de Provérbios. Certo? Deixa eu dar início logo aqui a minha, para a gente poder agilizar. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno e as chuvas secaram e se foram. Apareceu as flores da terra e o tempo de cantar chegou. E a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu o seu figo e as vides em flores exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. E no 8:7, as minhas águas não poderiam apagar, as águas não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, por este amor seria tudo desprezado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de matar e de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Provérbios 1, do 5 ao 8, diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, que semeia contenda entre irmãos. Bom, agora nós vamos começar nosso bate-papo aqui, né? Como já sabe, nosso irmão Renan é o nosso convidado da noite de hoje, tá certo? O irmão Alisson está na minha assistência aqui, eu vou conduzir. E vamos começar pelo polêmico, eu gosto da encrenca. Vamos para Cantares, vou começar de trás para frente, tá bom? Para os irmãos não acharem estranho. Os irmãos pensam que ia pegar Provérbios, né, de primeira. Vou começar do polêmico. Certo? O problema de Cantares, já vou adentrar logo na polêmica, é o seguinte: nós, como a maior parte do pessoal sabe, a gente é da Assembleia, esse texto aqui, ele tem não é bem uma proibição, tá? Para os irmãos não estranharem. Ele tem uma restrição de púlpito. Esse é o motivo da polêmica. Que inclusive eu estava na central e ouvi isso do próprio co-pastor da central. Então não fui eu que disse, foi o próprio. Que é o pastor Rubens Varela, inclusive está no púlpito falando, na época, né? Aí ele comentando assim, falou: rapaz, eu sei que esse texto tem uma restrição de púlpito, mas eu vou ler, irmão.
É o jeitinho dele, né? Sempre bem assim, bem descontraído. Mas ele explicou o motivo do texto, ele lê exatamente um dos textos que eu li aqui, que era o de Cantares 8:7, que é um texto bem tranquilo, muito tranquilo, não tem nenhum problema nisso. Né? O problema está no resto do livro, que o pessoal sempre arranja uma polêmica envolvendo isso. Porque tem muita gente que discute se o livro, para começo de conversa, ele é canônico ou não é canônico. Essa discussão é desde que esse bendito esse livro está na formação da Bíblia. Segundo, a gente segue as regras segundo os hebreus. Os hebreus canonizaram o livro, então obrigatoriamente os cristãos tiveram a obrigação de canonizar o livro. Só que os próprios cristãos não gostam da leitura do livro em púlpito. Você lê ele em casa, ou em grupos fechados, como a gente está fazendo hoje assim, mas ele no púlpito, às vezes ele não é, como é que eu posso dizer assim, não é bem visto. Bem aceito. É, bem aceito no púlpito. Né? Mas vocês entendem que por que essa polêmica toda em relação ao livro, vocês acham? A opinião de vocês? Começando com o nosso convidado. Gostaria de agradecer, né, pelo convite, mas já adentrando a respeito do livro de Cantares, eu creio que há essa resistência porque uma boa parte do conteúdo do livro de Cantares vai falar de uma relação que o próprio Salomão tem com a sua amada, a sua amita. Então, é uma relação amorosa, sexual. Então, muitas das vezes a gente tem esse receio de ler, mas se a gente vê alguns trechos, algumas passagens do livro de Cantares são riquíssimos, que traz para nós uma sabedoria, como nós devemos se proceder a respeito de questões amorosas, né? O casamento, enfim, dessas outras questões. Eu acho que a gente não deve ter essa resistência, né? Porque está na Bíblia, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, e a gente acha que o livro inspirado pelo Espírito Santo não contém esse tipo de coisa, mas mostra como nós devemos ter uma relação com a nossa amada, né? Eu acho que é isso que há uma resistência maior dentro da igreja. Mas eu acho que isso está se quebrando pelos... porque o próprio pastor, né, fez a Justamente. leitura para quebrar um pouco esse paradigma. E a gente utiliza mais em momentos de Ocasiões. casais, né? Por exemplo, palestra para casais, Acho que até em casamento eu vi. até em também. casamento Em também. eu vi. Sim. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente fez um trabalho na Polo que foi citado esse livro, e era de noivos e namorados, e falou a respeito também do tema, a respeito de Cantares. E você, Alisson? Primeiramente, eu quero dizer que eu estava lá no Noivo Namorados e é verdade. Foi muito engraçado, por sinal, porque... Foi tenso também em alguns momentos. Porque eu disse isso, porque justamente entra em algo que eu vou dizer agora, que é sobre a quinta série do homem, né? Porque mesmo que nós, sendo cristãos, nós ainda temos um pouco dessa mentalidade de tipo assim, eu vou abrir um livro de ciências e vou encontrar coisas lá, vou começar a rir, vou chamar meu amiguinho, olha aqui meu amiguinho, o negócio que está aqui. Mas tipo assim, como cristãos a gente tem que ter uma certa maturidade para entender que a Bíblia ela fala de todo tipo de relação. Sexual também, sim, mas o que eu falo é relações que envolvem duas pessoas e um grupo. Por exemplo, relações sociais é a melhor palavra que eu posso dizer aqui. Relações sociais, por quê? Envolve amizade. A gente tem o caso de Davi e Jonathan, que eram melhores amigos. Envolve relações entre pai e filho. A gente tem o caso de Abraão, Isaac, Jacó. E todos esses, a gente tem o caso de mãe e filha. A gente tem todos esses tipos de relações. E não poderia deixar de falar sobre relações sexuais também. Que grande parte do livro tem sobre isso. Mas também o livro não é só isso. O livro não é só pura fantasia, como o povo imagina, mas também tem um teor poético. Salomão ele quer expressar o seu amor para a amada dela de uma forma com que ela, tipo, meio que fica caidinha, apaixonada por ele, de uma forma que, tipo assim, não deturpe a relação entre um homem e uma mulher. E também tem a questão também que alguns autores defendem também, que não é o texto todo, né? Mas alguns trechos do texto falam em relação à igreja. Fala da relação de Deus com a igreja também. Não é só do Salomão com suas mulheres, vamos dizer assim, né, no plural. Né? Apesar do foco ser a sunamita, né? Mas você nota que o texto também é mais abrangente. Né? E principalmente quando leva para o lado da igreja. Né? Quando vai levando um pouquinho para o lado da igreja. Então tem alguns pedaços do texto, não é o texto na íntegra, né? Mas algumas partes dele que dá essa impressão. Eu vou ser sincero, eu não vou querer falar muito não. A respeito de todo o podcast, mas nessa parte eu quero dizer, tipo, é a opinião de cada um, deixar bem claro aqui, mas eu discordo
eu discordo totalmente de quando as pessoas falam que aqui no texto de Cantares existe alguma coisa relacionada à igreja. Eu acho que esse livro é 100%, é puro em relação a homem e mulher, entre Salomão e a Sulamita. É a minha opinião, mas qualquer pode discordar. É interessante São porque opiniões só. há discordância, né, a respeito disso, que já nas passagens finais do livro de Salomão fala a respeito disso, né, dessa relação que Cristo tem com a igreja, que teria com a igreja, né, futura. É interessante porque eles falam que Salomão citou esse relacionamento para que Cristo mostrasse que o amor que ele tem para conosco é o mesmo que o marido tem. É como se fosse um exemplo. Justamente, mas O o exemplo texto tudo bem. bíblico, a gente lendo na íntegra e literalmente, não traz a entender que é Cristo com a igreja tal. Isso aí foi uma interpretação equivocada de alguns teólogos sem base, trazendo essa reflexão. Porque eles dizem assim, se não for essa reflexão, que é um relacionamento da igreja com Cristo, não deveria estar na Bíblia. Mas não, aqui mostra um relacionamento entre um marido e uma mulher, relacionamento puro, cordial e amoroso entre eles. Né? E no caso da igreja, eu também concordo com o ponto de vista, né? Apesar de citar o exemplo, Sim. concordo que a parte da igreja entra ali mais como uma questão de exemplo. Exemplo é muito comum de termos textos bíblicos, de comparações. Então no texto tem, porque Salomão faz a comparação, inevitável, mas o foco do texto não é a igreja propriamente dita, né? Pelo menos na nossa interpretação de quem está lendo ali. Entendeu? Porque se a gente for avaliar, por exemplo, Um exemplo é uma coisa, um exemplo ele vai relatar momentos sexuais, né, da vida íntima deles. Né? Ó, beijo com teus beijos. Aí, enfim, você vai ver o relato dele aqui no próprio texto que a gente leu. Tu não sabes, ó minha formosa entre as mulheres. Sai pelas pisadas do rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó não param, ó querida minha, formosa são as tuas faces entre os teus enfeites no teu pescoço como colares. Então, não tem como, se a gente for comparar isso com a igreja, porque a gente está comparando o momento relacional íntimo deles, puramente íntimo, com a igreja. E a gente sabe que no contexto... Mas aí é onde entra a questão que eles também discutem muito. Se isso deveria ser de forma canônica ou não. Se for do ponto de vista histórico, se incluir isso como fosse um contexto histórico, como é o caso da Ruth, como é o caso do Neemias, do Esdras, ele encaixa perfeitamente, porque ele não é uma questão só espiritual. Você tem uma questão também histórica do texto. Sim, sim. Está mostrando como é a relação daquele casal, como é que era o casal. Perfeito. Entendeu? E se você vê, Leandro Luciano, o texto bíblico aqui de Cantares, ele é um poema, né? É diferente do nosso poema, né? Existem os livros poéticos da Bíblia, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. É interessante que a poesia hebraica é diferente da poesia do Ocidente. Né? É interessante porque a nossa poesia precisa ter ritmo, né? Precisa ter uma ideia formada ali, conectada. Já não, a poesia hebraica é mais uma forma cantada, uma forma de... A que chega mais perto é uma que tem aqui no Nordeste, que o pessoal fala, verso e prosa, né? Isso. Aí no Nordeste aqui é mais comum, que é parecido, não é igual. É parecido com verso e prosa, porque não exige um ritmo, e sim, ele é uma forma, como o Alisson bem disse, cantada. Justamente. Né? Que ele dá como se fosse um cânticozinho, né? Então aí a polêmica sanada em relação a Cantares, certo? Só um detalhe para acrescentar, para não esquecer, isso aqui geralmente é utilizado, como o Renan bem disse, em algumas ocasiões, tá? O pastor até ressaltou lá, né? Tem casamentos, eventos para casais, namorados também, que foi o caso também, né? Então o texto é mais utilizado nesses momentos. É forma de palestra, de explicação, né? De como você lidar com a relação a Deus. Lembrando, não é uma informação, não é mais uma dica, né? Para os vasos que querem encantar suas amadas com as belas poesias de Salomão e Cantares, deixa eu dizer que a cultura deles é diferente da nossa. E o tempo também. E o tempo também, né? As cantadas que dantes faziam valer já não fazem tanto. Então quando você for, né, você procura ler direitinho. Vamos dizer que sua donzela parece como as éguas dos carros de Faraó. Que o seu pescoço é igual a Torre de Babel. Porque eu digo que esse relacionamento, ou essa pretensão que você tem com ela, será terminar
terminar no mesmo instante. Bom, encerrando Cantares, vamos agora para Eclesiastes, certo? Pensando na sequência, né? Vamos para o texto ali mais popular, né? Que é o texto do tempo. Inclusive esse texto aqui ele é bem popular, que ele é também o texto da primeira lição dos jovens da CPAD. Sim, sim. Inclusive, ele é baseado nesse texto aqui. E esse ano, só para ressaltar, a lição faz 10 anos, essa lição dos jovens vai fazer 10 anos. Eu não sei se vocês vão resgatar o tema, não sei ainda, a gente não recebeu o material, mas provavelmente vai ser algo desse tipo, né? Se for, né? Vai fazer 10 anos dessa primeira temática aqui. Mas essa do tempo, ela é, na minha opinião, minha particular, né? Eu amo esse texto. As pessoas vivem reclamando da falta de tempo. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para um lazer, eu não tenho tempo para estudar. E começam a jogar um monte de coisa como a culpa fosse de Jeová. Que deu tempo pouquinho para a gente que quer fazer muita coisa. Acho que na verdade a gente quer abraçar um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue dar conta de tudo. Né? Mas eu queria saber a opinião de vocês em relação a Eclesiastes, a esse texto especial, né, que é o texto de maior destaque do livro, né, e também podem abordar alguma coisa em relação ao livro em si, né, de um modo mais geral. Eu acho interessante porque o livro de Eclesiastes ele vai abordar os temas mais centrais da vida do ser humano, né, que é o tempo. O capítulo de número 3 vai trazer muito bem isso. Ele fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele vai falar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de trabalhar, tempo disso e daquilo outro. Ou seja, ele traz um panorama que nós vivemos e iremos viver cada momento desse tempo, né? Esse livro traz um panorama, né, de todas as coisas a respeito da vida, sobre o tema, enfim. Esse livro é muito importante para a gente saber a importância do tempo. Saber que nós precisamos passar por todos esses momentos que Salomão falou aqui no texto. E a gente deve saber disso a cada dia, né? Que a gente passa por essas situações a qual nós vivemos. E em relação... Sim, você está falando de um contexto mais geral. O que você acha? Em relação No geral, né? do geral, né? Em relação ao livro do Eclesiastes, a gente pode tirar um contexto de que Salomão, no momento em que ele escreve esse livro, ele é um homem muito mais sábio do que ele foi em Cantares, Com né? certeza. Pela idade também, claro, pelas experiências que ele teve com Deus. Até um dos motivos que eu botei a Crescente, porque lá ele está mais jovem do que o outro. Exatamente. Aqui você vê que a Crescente é inversa. Inversa, é verdade. Foi uma boa sacada. E a respeito do texto principal, sobre o tempo para todas as coisas, né? Como você falou, às vezes não é que a gente não tem tempo, mas talvez a gente não esteja administrando o nosso tempo da maneira correta. E Salomão, ele cita esse texto como uma forma de nos alertar o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Ora, existe tempo de estar abraçado com alguém, beleza, mas existe o tempo de deixar de abraçar essa pessoa. Então, se você organizar o seu tempo direitinho, você vai encontrar uma forma de viver de modo mais sábio. É isso que ele quis falar nesse texto. É porque isso a gente vive em um tempo onde as pessoas são imediatistas, né? Ou seja, que é tudo para agora. A gente vê que a mídia, enfim, as comidas são tudo rápido, então a gente quer muitas das vezes que a vida, as coisas que aconteçam agora, mas não é bem assim. Há um tempo determinado para todas as coisas e a gente precisa viver esse processo. A gente precisa ver cada momento para podermos subir cada degrau da vida, né? Se a gente quiser viver um momento com todas as coisas, a gente não vai suportar. Porque ninguém é Superman, né, para poder enfrentar tudo isso que a vida traz. Mas eu também vejo assim, a minha preocupação maior é com os jovens hoje, né? Porque eles já têm uma outra educação, uma outra cultura, uma outra forma de ver as coisas. E a gente tem percebido, pelo menos no meio dos jovens, de modo geral, é que eles não sabem regular o tempo. Eles não sabem administrar ou gerenciar seu tempo. Lembra que eu falei no início que tem gente que não tem tempo nem para ler, às vezes, sabe? Uma coisa simples, né? Não tem tempo para isso, por exemplo, não tem tempo para um lazer. Tem gente, eu ouvi uma vez um jovem falando assim,
Rapaz, eu estudo tanto, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo nem para descansar às vezes, eu durmo pouco. A gente conhece até um desses jovens, né, que ele diz que dorme pouquíssimo, não vou citar o nome, mas eles sabem. Ele está assistindo, ele sabe o que eu estou falando. Né? Ele tem dificuldade às vezes para dormir. Aí eu falei, irmão, gerencie seu tempo, pelo amor de Jesus, senão você vai ficar doente. Você tem que ter tempo para dormir, você tem que ter tempo para você ir um lazer, fazer uma atividade diferente, um exercício, qualquer coisa. Mas você tem que saber gerenciar o seu tempo, arranjar tempo para tudo. Esse texto, ele não é uma questão só de você arranjar tempo para Deus somente. Esse texto é tudo mesmo, quando ele diz tudo, é tudo, tudo literal. Tem o seu tempo para Deus, tem o seu tempo para a sua família, para os seus amigos, para você particularmente, que às vezes a pessoa não consegue ter nem para si mesmo. Né? Para cuidar de si às vezes. Né? E isso é preocupante. Que tipo de pessoa vai ser essa no futuro? Né? Como é que essa pessoa vai lidar com o dia a dia, como o Renan mesmo falou, com as adversidades, com as dificuldades? Se não consegue gerenciar o básico, que é um tempo. Né? O nosso tempo, eu até ouvi um especialista falando, um físico inclusive, né? Ele disse que o tempo que o ser humano tem é suficiente para o ser humano. O ser humano ele foi criado para exatamente viver dentro desses quadros de tempo. Ele não foi feito para viver num tempo cronológico menor ou maior do que 24 horas. Isso. A gente foi feito biologicamente para as 24 horas. Então você tem que aprender a gerenciar o seu tempo. Você tem suas 8 horas para dormir, para quem não sabe, é 8 horas para dormir, viu? 8. Para você ter uma saúde, sabe, vigor pro resto do dia, 8 horas. Né? Quem não consegue, sinto muito, vai ter problemas de saúde no futuro. É o que diz os médicos, né? Que é bom que seja às 8 horas. Uma vez até ouvi o pastor pregando isso. O irmão, durmo, pelo amor de Jesus, os irmãos estão colhendo. Acho que eu tô com um pouco. Ele já estava preocupado com a saúde dos irmãos, na verdade, né? Porque os irmãos estavam trabalhando, estudando muito e não conseguiam dormir. No básico, assim, isso é muito preocupante. Aí a pessoa, eu adoeci, vivo doente. Tem gente que a gente conhece que vive assim, né? Desse jeito. Vive doente. A pessoa não parou para pensar que é exatamente porque não soube controlar o tempo dele de descanso, não sabe gerenciar o tempo dele para trabalho, para estudo, para família, não sabe. Você falou a respeito de física, né? E entrando um pouco da parte biológica do ser humano, a respeito do tempo. É curioso isso, né? Sobre gerenciar o tempo. A gente sabe que na biologia básica, você aprende isso no começo de ciências naturais, que o ser humano tem o seu processo natural de nascer, crescer, reproduzir e morrer, não é? Só que existe uma parte na bioquímica, que no metabolismo, precisamente, do nosso corpo, que são chamados de hormônios, né? E a gente sabe que hormônios e essas outras coisas que produzem, como eu posso dizer, coisas na gente, transformações fisiológicas, eles demandam certas atividades que você deve fazer. Por exemplo, você ter um momento de lazer, eu quero comer algo que eu gosto. Isso você libera um certo tipo de hormônio, um hormônio de prazer. Mas quando você está fazendo uma atividade física, libera outro tipo de hormônio. Quando você está lendo um livro, libera outro tipo de hormônio. Se você não fizer as coisas de maneira reguladamente, com o tempo regulado, isso vai causar um processo na sua mente de desregulação também de hormônios. E você vai ficar desregulado biologicamente. Isso vai afetar a sua mente e vai afetar as relações que você tem com E o seu corpo também. O seu uma hora corpo o seu corpo também. vai começar a dar os sinais. as relações que você tem com as pessoas, tudo isso vai mudar, até mesmo a relação que você tem com Deus. Porque tem aquela Nossa, frase isso aí que é se conhecida fala. hoje, né, que diz, e o caba vai endoidar, E se você não se controlar, você vai endoidar mesmo. E tem gente que exagera, eu não estou reclamando do super crente não, mas tem uns irmãos que acham que tudo é igreja, né? Que é outro problema também. Gente, é igreja, beleza, a igreja é a sua prioridade, mas ela lembre-se que é a prioridade, quer dizer que tem outras fora ela, então você vai fazer ela? Vai, mas o resto da lista não é para você ignorar não. A gente vê muitas pessoas adoecendo por causa disso, né? Não consegue gerir seu tempo, não consegue ter momentos de prazer, momentos de diversão, momentos de lazer, né? Que é importante. A gente vê muitos, principalmente cristãos, a gente chega para perguntar, você já foi para uma praia, já foi para um shopping, para o cinema, alguma coisa assim? Não, a gente não tem lazer não. Pode não, que o tempo 24 horas é trabalho, igreja, é estudo. Coloca 1001 coisa
na sua vida. Eu acho que a vida não consiste somente nessas coisas. Porque se você vive uma vida que não tem prazer, é uma vida sem sentido nenhum. Porque você está sendo escravizado pelo seu tempo. Né? Olha, essa aí eu Essa é uma gostei. questão. Porque Escravo do tempo. Chegou no eu acho que uma das questões da escravatura, né, moderna é o tempo. Né? E hoje a gente não tem tempo para nada. A gente vê, sai do trabalho, eu estou cansado. Eu não posso ir fazer isso porque eu estou cansado, estou com sono, estou com isso, estou com aquilo. Aí vira uma bola de neve, não consegue ordenar bem as coisas e no final de tudo isso, a saúde cobra no final. Né? A gente vê pessoas com insônia, depressão, ansiedade, outras doenças da mente por causa dessas coisas. E quando você ficar adoecido, e aí? Aí você vai ter tempo para a doença. Essa é outra questão. E eu creio que ninguém quer ser alguém doente, né? Gastar sua vida com remédios, enfim, outras coisas. Então, irmãos e amados, a lição que a gente deixa desse daqui é que saiba gerenciar o seu tempo para você, para os outros, para Deus. Você saiba poder regular isso com mais clareza. Né? Um negócio a respeito de Eclesiastes também, Sim. que eu acho interessante, sobre quando ele fala a respeito do tempo, ele fala já no início do livro, né? Só que no meio do livro, eu não sei, eu acho que é no capítulo 5 ou no 7, ele fala sobre gozar os bens que tem. Que o desfrutar do que o homem aproveita, trabalhar, se esforçar, ter a vida toda e tipo assim, fazer isso para os outros e não ter nada para si no final. Como se Jesus fala aquela parte, né? Claro que tipo assim, não tem uma comparação certa, mas é só uma ideia que eu estou trazendo, tipo, como é que o homem vai ganhar o mundo todo e vai perder a sua alma? Como é que o homem vai trabalhar a vida toda e não vai gozar do trabalho que ele fez, né? Então, o que Salomão quis trazer é que é essencial a gente trabalhar, a gente estudar, a gente fazer as nossas coisas, mas a gente também precisa ter esse equilíbrio de cuidar da gente, entendeu? Cuidar do nosso tempo, do tempo Eu ia até Deus. citar né, daquilo que Deus eu ia até brincar que eu lembrei dos 2 mandamentos de Cristo, né? Amar ao próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Aí a pessoa esquece de se amar, né? Nessa hora do tempo você tem que se amar primeiro um pouquinho para poder amar os irmãos, né? Porque fica difícil. Você mesmo não se cuida, aí como é que você quer ajudar as outras pessoas às vezes, né? Aí você quer dar tempo para as outras pessoas, mas não dá tempo para você mesmo. É meio complicado realmente isso. Agora tem um negócio que eu preciso falar antes de entrar em Provérbios, né, em relação ao próprio autor, né, dos 3, né? Salomão, você vai ver que ele vai ter uma crescente, né? A evolução dele ao longo dos 3 livros, né? E você vai vendo que existe ali muita tristeza e amargura e arrependimento bem na escrita dos livros. Em Cantares você não percebe tanto porque ele manifesta lá o amor. Acho que a principal coisa em Cantares que dá destaque ali é amor, né? Afeição, carinho, está muito focado nisso. Mas quando ele vai caindo para Eclesiastes e seguindo para Cantares, você vai vendo que vai começando a ter uns arrependimentos, umas amargurazinhas, reflexões, como você acabou de dizer também, em relação à vida como um todo. O que ele perdeu em fazer algumas coisas porque ele não queria seguir, por exemplo, sei lá, o plano de Deus para a vida dele, né? Quantas coisas ele perdeu, quantas oportunidades ele perdeu. E ele vai trazendo isso dentro do texto. E vai trazendo essa reflexão para as pessoas que estão lá também. Para que elas não cometam os mesmos erros que ele cometeu. Porque mesmo ele sendo um sábio, que muita gente não se entende com isso, né? Mesmo ele sendo sábio, ele ainda é um ser humano, ele comete erros. Ele erra. Então deixar isso muito claro, para depois ninguém ficar criticando o autor, mas porque o autor mesmo se autoanalisa no próprio Eclesiastes. Ele sabe que cometeu erros e não quer que as outras pessoas cheguem a cometer os mesmos. Então os livros, as cartas poéticas, digamos assim, né? Elas têm essa função. Exatamente passar as experiências que ele teve, ruins ou boas, não importa. Mas o que importa ali, de fato, é o aprendizado que a pessoa vai tirar daquilo. O que você pode fazer de melhor? Porque ele vai dizer assim, praticamente assim, eu errei nisso, mas você pode acertar aonde eu errei. Né? Então aí é onde o poético vai tendo essa crescente até chegar agora em Provérbios. Gostaria de agradecer a presença de todos, certo? E os meus amados também que estão nos assistindo. Não se esqueça, curta, comenta e compartilha para ajudar os irmãozinhos aqui, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.